Olá, olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Jornada SST. Me chamo Mário Júnior e desenvolvi esse canal aqui com o intuito de disseminar um pouquinho mais da saúde e segurança do trabalho, compartilhar um pouquinho as minhas experiências com vocês, como perito, como consultor, como um aluno também da saúde e segurança do trabalho. Todos os dias nós estamos desenvolvendo e aprendendo novas competências. Desde já, se você que tem me acompanhado aqui, muito obrigado. Você que está chegando agora aqui, se você gostar desse material, curte, comenta, compartilha, encaminha para um amigo, que assim a plataforma vai entender que é um conteúdo relevante e vai chegar para mais pessoas. Sem mais delongas, no nosso segundo episódio, na nossa segunda aula, aqui nós vamos falar sobre insalubridade para limpeza de banheiros. Eu tenho certeza, você como engenheiro de segurança do trabalho, consultor, perito oficial de justiça, ou até mesmo advogados, nossos parceiros juristas, já tiveram esse questionamento. Existe ou não um enquadramento, uma possibilidade do adicional de insalubridade para limpezas de banheiros? Tenho certeza que você já se deparou com um cenário desse, seja apenas por uma elaboração extrajudicial, uma elaboração de laudo judicial para esse enquadramento. Durante a nossa aula aqui eu vou trazer por que há essa possibilidade de enquadramento e a minha posição quanto a esse enquadramento, se existe ou não de forma técnica a possibilidade dessa exposição e desse enquadramento. Uma pequena introdução, como eu falei para vocês, sou o Mário Júnior, sou engenheiro de segurança do trabalho, sou especialista em higiene ocupacional e perícias, atuo também como perito oficial de justiça, já elaborei mais de 100 laudos periciais, já tive a oportunidade de movimentar mais de 1 milhão dentre todos esses processos que eu já participei, tanto como perito e assistente técnico, mais de R$ 1 milhão. Estou hoje como diretor de operações de saúde e segurança do trabalho da V-Safety Consultoria, aqui em Belém do Pará. E também sou membro da BHO, membro efetivo da BHO número 1885. Sem mais delongas, você profissional de saúde e segurança do trabalho e juristas, vamos colocar aqui os advogados, você enquadra ou não enquadra a limpeza de banheiros com uma atividade e operação insalubre? Eis o questionamento. E da onde veio essa fundamentação? Da nossa querida súmula 448. A súmula 448 ela foi divulgada em 2014. Mas antes da gente fazer a leitura da súmula, eu tenho que explanar para vocês aqui o que é uma súmula. A súmula nada mais é do que um acordo entre juristas relacionados a um determinado tema. Observação: acordo entre juristas. Ou seja, em nenhum momento entra um profissional técnico e habilitado, quando a gente fala técnico e habilitado, seja qualquer profissional de saúde e segurança do trabalho, que possa trazer ali uma fundamentação para aquele acordo, para aquele enquadramento, se há ou não essa exposição, se há ou não um risco ou perigo. Então, foram desenvolvidos, ocorreram muitos processos alguns anos atrás, de querer equiparar a atividade de limpeza de banheiros à coleta e industrialização de lixo urbano. Deste modo, quando chegou todos esses processos lá no Tribunal Superior do Trabalho, os desembargadores e juristas ali presentes entraram num acordo equiparando essa atividade de limpeza de banheiros ao que está previsto, por enquanto, lá na NR15, anexo 14, com possibilidade de enquadramento adicional de salubridade, apenas lixo urbano, através da coleta e industrialização. Outro ponto importante no meu ponto de vista: as atividades ali presentes na NR15, anexo 14, elas são taxativas, ou seja, somente aquelas atividades ali presentes podem dar ensejo ao adicional de insalubridade, diferente do que a gente vê na legislação previdenciária. Quando você vai lá no anexo 4 do decreto 3048, logo no início do anexo, ele me traz a seguinte informação: que os agentes ali presentes, os agentes ali listados, eles são taxativos. Só há possibilidade desse enquadramento para os agentes ali presentes.
Porém, as atividades ali listadas, elas são exemplificativas. Ou seja, caso eu tenha outras atividades que tenham esse contato com o agente, há uma possibilidade desse enquadramento também. Então, em resumo, em R15, somente as atividades ali listadas. Quando fala do decreto 3048, legislação previdenciária, são os agentes listados, mas as atividades são exemplificativas. Mas voltando aqui para a nossa súmula, o que ela traz no seu texto? Que no meu ponto de vista são informações divergentes. Elas não estão comunicando ali o inciso 1 e o inciso 2. Tá? Não basta a constatação da insalubridade por meio do laudo pericial. Para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, é necessário a classificação da atividade insalubre e ela deve estar listada e elaborada pelo Ministério do Trabalho. Então, mais uma vez, para que haja um enquadramento de uma atividade insalubre, a própria súmula traz. Essa atividade, essa operação, ela tem que estar listada na NR15. E logo abaixo ela traz um texto ali divergente dessa informação. Ela vai equiparar a atividade de limpeza de instalações sanitárias de uso público e coletivo de grande circulação à industrialização de lixo urbano, que no meu ver não é a abordagem mais eficaz tecnicamente. Então vamos ler lá esse parágrafo. A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo ao disposto no anexo 14 da NR15. Ou seja, ele vai equiparar ali a limpeza de instalações sanitárias de uso público, coletivo e de grande circulação à industrialização de lixo urbano. Mas a própria súmula, ela deixa ali um enquadramento de forma muito subjetiva. O que é um sanitário público? É um sanitário que fica numa beira de pista, é classificado como público? Ou o simples fato daquele estabelecimento de beira de pista cobrar R$1, R$2 para utilizar aquele banheiro já deixa de ser público? O que é um sanitário, instalações sanitárias de grande circulação? Grande circulação ou coletivo pode ser 2 pessoas, 3 pessoas. A NR24, que fala sobre condições sanitárias, ela traz ali em seu texto o enquadramento de uso de coletivo ou de grande circulação a partir de 20 pessoas. Mas eu ressalto, para mim não é a melhor forma de enquadrar. Tá? Então, a súmula ela traz essa equiparação de atividade insalubre para a limpeza de instalações sanitárias à coleta e industrialização de lixo urbano, mas só que ela não traz ali no seu texto a definição do que é um sanitário público ou instalações sanitárias de uso coletivo ou grande circulação. Porém, recentemente foi publicado a NR38. Pessoal, é a partir da NR38 que eu tenho utilizado as orientações aqui presentes para o enquadramento das atividades insalubres quando a gente fala de lixo urbano. Então, se atenta aqui no que está disposto nessa norma. A NR38 ela foi publicada em 2020. Ela traz o seguinte texto: segurança e saúde no trabalho nas atividades de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. A norma me traz as seguintes informações. As disposições contidas nesta norma aplicam-se às seguintes atividades de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Então, no seu primeiro item, no item 38.2.1, ela me diz o que são atividades de limpeza urbana. São coleta e transporte e transbordo de resíduos, varrição e lavagem de feiras, capina, roçagem e poda de árvores, manutenção de áreas verdes, limpeza e conservação de mobiliário urbano, desobstrução de bueiros, triagem e manejo de resíduos sólidos, limpeza de praias, pontos de recebimentos sólidos e disposição final. Turma, acabamos de resumir aqui a descrição das atividades do gari ou do coletor de lixo urbano.
Quando a NR15, anexo 14, especificamente o item de lixo urbano foi redigido, foi escrito e regulamentado, ela foi direcionada para essa classe de atividades. Quando há maior incidência de exposição a agentes biológicos, quando há um aglomerado de resíduos. Então veja, esse é o primeiro enquadramento, no meu ponto de vista técnico, que você pode utilizar no teu laudo pericial, no teu laudo de insalubridade. A atividade que aquele funcionário, que aquele reclamante, que aquela pessoa que está reclamando ali aos direitos trabalhistas e previdenciários, ela está contemplada aqui no item 38.2.1. Se não estiver, eu já não enquadro essa atividade como insalubre, eu não equiparo as instalações sanitárias. No item seguinte, a norma ela classifica aqui o que são resíduos sólidos. Ela classifica os resíduos sólidos provenientes da limpeza urbana, ou seja, tem que classificar primeiro a atividade para depois classificar os resíduos, tá? Então, o resíduo é resíduos domésticos, resíduos originários de atividades comerciais e industriais. Um aglomerado desses resíduos dentro dessas atividades classificadas como limpeza urbana, sejam elas de varrição, capina, manutenção de áreas verdes, limpeza e conservação, entre outros aqui listadas. Então, mais uma vez eu ressalto, é um erro técnico, no meu ponto de vista, classificar as atividades de limpeza urbana, a classificação das atividades de limpeza urbana a atividade de limpeza de instalações sanitárias. Isso fica bem notório quando a gente faz a leitura da NR38. Outro ponto importante, que eu já tive esse questionamento na elaboração de laudos técnicos periciais. O artigo 8 da CLT, ela traz a seguinte informação: súmulas e outros enunciados jurisprudenciais não poderão restringir direitos legalmente previstos em lei e não podem criar obrigações. Ou seja, você, como perito oficial de justiça, não pode utilizar súmulas e outras orientações jurisprudenciais para fundamentar ou embasar o teu laudo técnico. Porém, eu já tive outro questionamento com profissionais aqui da área, peritos e assistentes, que está previsto ali no artigo 473 do CPC, que para o desempenho da sua função, o perito e o assistente pode se valer de outros elementos necessários para o enquadramento, para o esclarecimento do objeto da perícia. Mas só que esse esclarecimento não pode ser tão somente jurídico. Ou seja, o perito ou assistente técnico está utilizando esse pequeno item aqui do artigo 473 do CPC, que ele pode utilizar outros elementos para o enquadramento das atividades insalubres ou perigosas. Tá? Mas só que quando a gente vai lá no artigo 8 da CLT, ela me diz que essas súmulas não podem ser utilizadas porque, como eu falei para vocês no início da aula, elas são acordos jurídicos e não houve ali uma participação técnica desses profissionais que desenvolveram e regulamentaram essas atividades e possam determinar os perigos e riscos dessa disposição. Outro ponto importante que a gente tem que observar, que eu já vi e já participei, é claro, do outro lado, dos enquadramentos de atividade insalubre, quando a gente fala de lixo urbano, não foi levado em consideração o tempo de exposição a essa atividade. Instalações sanitárias, na verdade, uma ou duas instalações sanitárias. Pessoal, quando você vai cronometrar isso, a exposição ela é irrelevante. O faxineiro, auxiliar de serviços gerais, consegue fazer a limpeza daquelas instalações ali em 20 minutos, 30 minutos. Quando a gente fala ali de restaurantes ou escritórios de pequeno porte. Tá? Infelizmente, a nossa legislação ela não traz de forma clara ou em nenhuma orientação de como classificar essa atividade permanente. Quando você vai lá na NR15 anexo 14, ela deixa claro que para classificar aquela atividade como insalubre, ela tem que ser desenvolvida de forma permanente. Tá? Então,
é de bom costume nós profissionais ainda utilizarmos a portaria 3311, que infelizmente foi revogada, mas é a mais clara que a gente pode utilizar para classificar esse tempo de exposição. Ela trazia a seguinte informação, que as atividades eventuais eram aquelas desenvolvidas até 30 minutos, atividades intermitentes aquelas até 6 horas e meia e aquelas permanentes acima de 6 horas e meia. Então você já vê, a NR15 ela me traz que a atividade já tem que ser permanente. Me indique aqui algum auxiliar de serviços gerais ou faxineiro que fica mais de 6 horas realizando a limpeza de instalações sanitárias. Isso não existe, tá? Então leve-se em consideração o tempo de permanência nessa atividade. E é claro, nós vamos falar isso em outras aulas, em outros momentos. A eficácia dos equipamentos de proteção individual. Se os EPIs, as luvas, as botas são realmente eficazes ou não para a proteção dos agentes biológicos, a gente vai discutir em outro momento. Mas você deve levar em consideração, sim, a disponibilidade, o gerenciamento e o fornecimento desses equipamentos ao funcionário. Estou gravando essa aula para vocês aqui em outubro de 2024. Em 2023, nós tivemos a apresentação do projeto de lei 4534, 2023. Esse projeto de lei ainda está em tramitação no Senado Federal e ele sim tem o poder futuramente de classificar a atividade de limpeza de instalações sanitárias como insalubre, tá? O texto traz lá que considera-se grande circulação estabelecimentos que estejam disponíveis acima de 20 pessoas, tá? Por enquanto, esse é um projeto de lei, ainda está em processo de aprovação, regulamentação, e ele está trazendo em seu texto, caso aprovado, que irá classificar a atividade de limpeza de instalações sanitárias como insalubre para instalações sanitárias de grande circulação, ou seja, classificando agora a grande circulação a partir de 20 pessoas. E você pode estar acompanhando o andamento desse projeto de lei através do QR Code. Desde já, se você gostou do conteúdo, se você gostou dessa aula, deixa o teu curtir, comenta, compartilha, encaminha essa aula para outros profissionais que ainda têm dúvidas de como enquadrar ou não as atividades de limpeza de instalações sanitárias com coleta e industrialização de lixo urbano. E com certeza teremos muitas outras aulas, muitos outros temas para abordar. Desde já, obrigado, e ao final de cada aula eu deixo um recado aqui para vocês. Há 3 caminhos para o fracasso: não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. E o inverso disso, há 3 caminhos para o sucesso: ensinar o que se sabe, praticar o que se ensina e perguntar o que se ignora. Obrigado, pessoal. Até a próxima aula.